Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, dia 27 de maio de 2024, segunda-feira, estamos iniciando o nosso estudo do Evangelho de João. Estamos com o coração alegre, muito satisfeitos e agradecidos ao Senhor porque a gente encerrou o estudo de Romanos. Há tempos atrás nós fizemos Gênesis e Êxodo, então nós já fizemos 3 livros e agora estamos no quarto. E eu acredito, em nome de Jesus, que daqui para frente a gente vai ter uma playlist dos estudos bíblicos no canal da igreja. Esse é o nosso primeiro estudo que vai estar no canal da igreja disponível. Então eu quero convidar você a abrir seu coração, a pregar sua Bíblia, pegar seus notes, separar um tempo nesse horário que no horário que nós estamos são 9 da noite, nós estamos gravando às 9 da noite. Então, muitos estão cansados, mas o Senhor vai renovar as forças de todos nós hoje, no nome de Jesus. Então, eu quero convidar você a orar conosco antes da gente iniciar. Eu queria pedir, por favor, que a Fabiana fizesse a oração, agradecendo e pedindo ao Espírito Santo que nos ajude, no nome de Jesus, por favor. Aleluia, Deus. Ai, nós te damos graças, Senhor. Amém. Mais uma oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui. E que o Espírito do Senhor venha sobre nós. Senhor, nos faz compreender, nos faz aprender e obedecer, ó Deus, os teus ensinamentos. Pai, que não somente este livro, Senhor, venha estar claro na nossa mente, no nosso coração, mas, Senhor, que através desse ensinamento nós venhamos ter facilidade de entendimento para todos os outros livros. E que nós possamos, ó Deus, alcançar, Senhor Jesus, o conhecimento que liberta, o conhecimento, ó Pai, que não nos permite, ó Pai, cairmos, Senhor, em engano e estarmos, ó Deus, desatentos. Pai, nós te colocamos a vida da tua filha na tua presença, usa a vida dela com poder e autoridade. Que seja um tempo onde, Senhor, a tua palavra, antes de chegar a nós, seja revelada no coração da tua filha. Guarda-os dela, ó Deus, enquanto ela está fazendo esta obra, que este livro venha verdadeiramente trazer uma conversão verdadeira, Pai, para aqueles, a Deus, ainda que não compreendem o que é o Evangelho. Mas, Senhor, que nós venhamos, ó Deus, termos entendimento de nos levantar como pregadores da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Espero que você esteja muito animado. Livro de João, do Evangelho de João, nosso querido amado João. Ele foi um apóstolo. Nós vamos iniciar aqui com uma apresentação do Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é chamado de Evangelho do Amor ou Evangelho Maravilhoso. A Fabiana estava fazendo a oração e ela falou sobre não sermos enganados. O Evangelho de João vai falar sobre muitas coisas relacionadas à nossa fé, a não sermos enganados. O Evangelho de João, ele vai falar sobre amor, mas ele também vai falar sobre a divindade de Jesus. O Evangelho de João vai falar sobre características de Jesus como Deus. E ele é um evangelho muito diferente dos outros evangelhos. Então, assim, ele, para mim, ele é um evangelho maravilhoso por causa da diferença. Dos 4 evangelhos, ele é um evangelho diferente dos outros 3, que é Mateus, Marcos e Lucas. Apesar de muitas semelhanças, de algumas semelhanças, mas a maior parte do livro de João, do Evangelho de João, não é igual aos outros. Então, hoje a gente vai trabalhar mais com a apresentação do Evangelho de João, entender o Evangelho de João, vamos tentar imaginar como é. O Evangelho de João, ele, como eu comecei dizendo, ele é um evangelho que vai falar muito sobre a divindade de Jesus. Quando a gente estudou lá no Café com Bíblia sobre a Trindade, nós falamos um pouco sobre a divindade de Jesus, mas no Evangelho de João, João vai escrever focando que Jesus, ele é Deus. Logo lá no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, ele vai falar que Jesus é Deus, que ele estava no princípio, estava lá no começo de tudo. Então,
A gente acredita que ele foi especificamente focado, quando João resolveu escrever esse evangelho, ele resolveu escrever focado nisso, em dizer que Jesus, ele é Deus. E o interessante é que o evangelho de João também é muito usado em discipulado, para você apresentar Jesus para as pessoas quando estão começando, dizer quem é Jesus, mas ao mesmo tempo as pessoas que estudam teologia, estudam filosofia, estudam a fundo, estudam o Evangelho de João para saber se Jesus é Deus, aonde fala que Jesus é Deus. Então, ao mesmo tempo que ele fala de amor, de algo assim tão mais fácil da gente entender, o Evangelho de João ele vai falar sobre coisas profundas, até de teologia, de estudo bíblico, de coisas assim muito interessantes. Então, João vai conseguir fazer essa mistura toda e mostrar muita coisa especial para a gente. Eu anotei umas coisas aqui que você deve estar vendo. O Evangelho de João, ele é diferente dos outros evangelhos. Quais são esses outros evangelhos? Lá no começo da sua Bíblia, no Novo Testamento, tá? Não no Antigo, você vai ver que a sua Bíblia começa com Mateus, Marcos e Lucas, e depois vem João. A gente chama esses quatro de evangelhos. Então, João, ele é bastante diferente dos outros três. Cada evangelho, claro, todos os quatro vão falar que Jesus é Deus, vai falar que ele é o Messias, vai dizer que ele é o Salvador, vai falar sobre o ser humano pecador, vai falar que Jesus morreu na cruz. Mas a gente vai, quando a gente começa a aprender um pouco mais a fundo, a gente percebe que os evangelhos, eles têm certo foco. Por exemplo, se você estivesse escrevendo uma carta para alguém, você ia focar um assunto. Você vai escrever um e-mail, você vai mandar uma mensagem no seu telefone. Você tem um assunto específico que você está focando, que você quer falar. Outra pessoa pode mandar também para a mesma pessoa que você mandou um e-mail, uma mensagem de telefone, falando aparentemente do mesmo assunto, mas vai focar em outra coisa. Você pode, por exemplo, falar de um lugar, mandar uma mensagem para alguém, você mandou um e-mail falando, vamos falar Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. Ah, vou falar do Rio de Janeiro, mandar uma mensagem lá, um e-mail para Paloma falando do Rio de Janeiro e posso falar de onde eu vivi, falar da Baixada Fluminense, falar disso, daquilo. Aí outra pessoa pega, manda também um e-mail para Paloma, também falando do Rio de Janeiro. Só que a pessoa começa a falar da zona sul do Rio de Janeiro, das praias do Rio. Então, ele está falando do Rio de Janeiro, mas está falando de foco, pontos diferentes. Os evangelhos vão fazer isso. O evangelho de Mateus, ele vai falar também de Jesus, mas ele vai focar de Jesus como rei. Mateus vai falar que ele é rei, que ele é senhor, que ele é rei dos judeus, que ele é senhor dos senhores. Já o evangelho de Marcos, ele vai focar em Jesus como servo. O Evangelho de Lucas, ele vai falar muito de Jesus como filho do homem. E João, ele vai focar em Jesus como Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus. Então, todos os quatro falam de Jesus, mas focam em pontos específicos falando de Jesus. Então, esses quatro evangelhos têm a especificação de falar de Jesus, de evangelizar, de contar. Mas a forma de falar, o ponto que eles vão estar falando são diferentes. Outra coisa importante, quem foi que escreveu o Evangelho de João? Aí a gente vai falar assim, uai, foi João? Você está escrito que o Evangelho é de João? Se está dizendo que o Evangelho é o Evangelho de João, quem escreveu foi João. Ok, né? Mas é simples assim, é muito fácil. Não é tão simples assim a gente saber quem foi que escreveu o Evangelho de João, tá? Por exemplo, eu antigamente achava. Temos quatro evangelhos que a gente falou: Mateus, Marcos, Lucas e João. Para mim, eu pensava que os quatro eram apóstolos. Não são. Os quatro evangelhos não são os quatro que são apóstolos. Lucas nunca viu Jesus. Lucas conheceu Paulo.
Ele foi amigo de Paulo, andou com Paulo. Ele escreve o Evangelho de Lucas e escreve Atos dos Apóstolos. Se você pegar o finzinho de Lucas e pular o livro de João e começar Atos dos Apóstolos, você vai sentir que a história continua. Lucas não esteve com Jesus. Mas eu antigamente pensava, é tudo apóstolo, são os quatro, são tudo apóstolo. Esse João, que João é esse? Será que esse João é o João apóstolo? Será que esse João é o João que não era apóstolo, era um outro João? Então, o que que eles vão fazer? Eles vão começar a tentar descobrir quem é que escreveu esse evangelho. Por que que não é fácil? Porque quem escreveu o evangelho de João não assina. Ele não diz, eu, João, apóstolo de Cristo, escrevo esta carta. Ele não faz isso. Ou este evangelho, né? No caso, não é uma carta, é um evangelho. Paulo, por exemplo, tem cartas que ele escreve que ele fala, eu, apóstolo Paulo, escrevo. Ou eu escrevo e fulano, eu dito e fulano escreve. Quer dizer, tinha muito esse hábito naquela época de a pessoa falar e o outro escrever. Por exemplo, a gente terminou o estudo de Romanos. No finalzinho, a gente viu que Romanos, por exemplo, foi escrito por Paulo. A gente fala que Paulo escreveu, mas Paulo ele não escreveu a próprio punho. Ele ditou e outra pessoa escreveu. No final da carta, essa pessoa que escreveu fala que está ali escrevendo. Eu, fulano de tal, estou aqui escrevendo. Mais ou menos isso que ele fala. No finalzinho lá, no capítulo 16 de Romanos. Então, era muito comum a pessoa ditar e alguém ir escrevendo. Isso era muito normal. Não quer dizer que não foi Paulo que escreveu. Paulo falou e outro escreveu. E esse João aí? Que João foi esse? Então o povo teve que correr atrás para saber quem era. Como ele não se identifica, ele não assina o nome, ele não diz quem é, tudo indica que foi João o apóstolo. João, aquele que estava o tempo todo com Maria, o tempo todo ali diante da cruz, o apóstolo que não abandonou Jesus o tempo nenhum, que estava o tempo todo ali. Tudo indica que foi ele. Por exemplo, João, ele é conhecido como o discípulo, o apóstolo mais amado. Ele se auto-identifica como o apóstolo mais amado. Se você abrir a sua Bíblia, aí você tá provavelmente aberto em João, dá um pulinho no versículo 13, no capítulo 13, a gente vai ler o versículo 23 e o 24, só para a gente ter uma ideia do que fala esse evangelho que a gente vai estudar, tá? A gente precisa ter um apanhado geral para a gente ter uma noção onde a gente está pisando. Então, João 13, versículo 23 e 24. Primeiro, tem-se total certeza que foi um apóstolo. Conforme a gente for estudando João, o Evangelho de João, a gente vai perceber que foi um apóstolo que escreveu. Qual apóstolo que escreveu? Com o tempo a gente vai descobrir. Aqui em João capítulo 13, versículo 23 e 24, diz assim, olha. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Versículo 24. Simão Pedro, portanto, acenou para ele para perguntar quem era aquele de quem ele falava. Essa passagem aqui é a passagem da última ceia. Jesus diz que alguém vai trair ele. Aí está todo mundo sentado, os apóstolos sentados à mesa. Tem alguém que é mais chegado de Jesus. E a gente vai ver outras referências ao andar do nosso estudo em outros evangelhos que esse apóstolo, esse que Jesus mais amava, esse discípulo que Jesus mais amava era João, estavam sentados à mesa ali, né? E João estava tão pertinho de Jesus que ele reclina a cabeça no peito de Jesus, agarradinho com Jesus. E Jesus fala: ó, um dos que estão aqui vai me trair. Todo mundo toma aquele susto. Pedro está de frente para Jesus, olha para João e faz assim para João: pergunta quem é.
João era tão chegado de Jesus que Pedro, estando na mesma mesa, não vira para Jesus e fala assim: Jesus, quem é? Ele joga a bola para cima de João. Quer ver, ó? Que a gente lê, ó. Versículo 23. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. 24. Simão Pedro, portanto, acenou para ele para perguntar quem era aquele de quem ele falava. Pedro vira para João e faz assim: pergunta aí. Igual você tá assim, aí cutuca o outro assim, pergunta você, não, pergunta você, não, pergunta você. Ele vira e fala para perguntar. O que é que vai acontecer? A gente vai entender que se torna muito importante esse evangelho. Por quê? Primeiro, a gente começa a entender que foi João, a gente vai ver ao longo do estudo vários indícios de que foi João. Existem fragmentos, acho que do segundo século, que foram encontrados, fragmentos do Evangelho, de cópia do Evangelho, que identifica que foi, né, que tem uma data que dá para se entender que João ainda estava vivo quando escreveu. Então, e se torna um Evangelho de alta confiança, porque, gente, para pensar, João estava com Jesus. Você quer melhor testemunha do que alguém que andou do lado de Jesus e era chamado de discípulo a quem ele amava? Não tem melhor testemunha mais confiável do que um apóstolo que andou com Jesus. Então, esse evangelho se torna de muita confiança e de base para todo aquele que estuda a palavra, que crê que Jesus é o Senhor. O evangelho de João vai nos convidar a tomar uma decisão muito séria. João vai entrar com algo muito importante. Ele já vai chegar já no primeiro capítulo, no primeiro versículo, falando que no princípio Jesus estava com Deus e era Deus. João já vai colocar de cara para a gente assim: olha, Jesus é Deus. Ou você acredita nisso ou não acredita. Você precisa tomar uma decisão. João ele já vai começar dizendo: não dá para ficar em cima do muro. Ou crê que Jesus é Deus, ou mete o pé. Não dá para ficar nesse mais ou menos. Ele já vai chegar jogando isso no colo das pessoas. João vai escrever tanto para gentio quanto para judeu. Quem são os gentios? São pessoas, eu como você, que se converteram ao cristianismo, entenderam que Jesus é Deus. E judeus são os descendentes de Abraão. Então ele vai escrever para todo aquele que crê em Jesus, que tem um questionamento, que quer saber quem é Jesus. Se você quer realmente saber quem é Jesus e tem uma certa dúvida, será que Jesus é um filósofo? Será que ele foi só gente boa? Ele era só um cara legal? Tem gente que fala assim: ah, Jesus é uma pessoa muito inteligente. Jesus ele conseguiu lidar com situações e criou alguns problemas e tudo bem. Tem gente que equipara Jesus a vários ícones, né? Várias pessoas. Mas Jesus não é igual a ninguém. Jesus é o próprio Deus encarnado. É exatamente isso que João vai nos ensinar. Jesus não é um Deus encarnado, ele é o Deus encarnado. É o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Já no primeiro capítulo de João, a gente vai estudar sobre isso. Ele já chega assim de sola na cara da gente. Deus se fez carne. Ele não se fez um ser humano. Acreditava-se muito naquela época que deuses poderiam se disfarçar de seres humanos. Eles acreditavam em deuses homens, deuses mulheres. Eles poderiam ter sido. Então, muitos acreditavam que Jesus seria Deus que veio como ser humano, se disfarçou de gente para dar uma olhadinha no povo, ver como é que as coisas andavam, e depois morreu. Voltou a ser o Deus que ele era. Só que João vai dizer que Jesus não é um tipo de Deus, ele não é um Deus, ele não é um Deus que se fez uma pessoa. Ele se fez carne e habitou no nosso meio, sentiu as nossas dores, a nossa fome, a nossa angústia,
mas não pecou e não deixou de ser Deus. Então, se você tem alguma dúvida sobre se Jesus é Deus, você está no lugar certo e na hora certa. João vai esclarecer para nós que Jesus, ele é Deus. O livro de João é importantíssimo para a gente entender a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Entender que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, mas que nós não cremos em três deuses, nós cremos em um único Deus. Jesus se fez carne, ele é o filho unigênito do Pai, ele é o primogênito, não é porque ele foi o primeiro a nascer, isso quer dizer geneticamente, é essência. Jesus tem a essência, da mesma essência do Deus Pai. João vai chegar assim de sola no nosso coração e na nossa cabeça, dizendo: olha, se você acha que Jesus era um cara legal, um filósofo, alguém que chegou na Terra para arrumar um tumultozinho entre o povo, ou ser conhecido na história, apenas você está enganado. Jesus, ele é Deus. Então, João vai fazer algo assim extraordinário. Por isso, a gente vai ver que o Evangelho de João, ele tem 90% do seu conteúdo diferente do conteúdo de Mateus, Marcos e Lucas. A gente vai ver que ele, como isso acontece, a gente vai perceber que João foi escrito depois. Você pode pensar, foi escrito depois, então se Mateus escreveu, Marcos escreveu, Lucas escreveu, por que que João parou para escrever mais um Evangelho? E a gente vai ver que o foco de João é diferente. Ele vai focar que Jesus é Deus. Então, mas tem pessoas estudiosas aí que falam assim: olha, não tem como ser João o apóstolo, não. Por quê? Eles começam a dizer que, como João foi o último livro do Novo Testamento a ser escrito, o Evangelho de João, fala assim: João estava muito velho. Como é que ele escreveu? A gente precisa lembrar o seguinte, que os discípulos, eles eram muito novinhos. Quando a gente assiste filme, a gente vê aqueles cara barbudo já, até meio cabelo branco sendo apóstolo, né? Ih, que legal, muito interessante. O que que vai acontecer? Ele, a gente precisa entender que não foi isso que aconteceu. Os apóstolos, eles eram muito jovens. O mais velho ali, com certeza, era Pedro, porque Pedro era casado, tá? A gente vai ver que Pedro tinha sogra. E os outros apóstolos, eles eram muito jovenzinhos. Provavelmente eles eram adolescentes que estavam entre 15 e 17 anos no máximo. Provavelmente João era o mais novo deles, tá? Então, assim, existe a possibilidade, sim, e a maioria crê, eu também acredito, que foi o próprio João apóstolo que escreveu. Não tem data, não tem como a gente dizer que data que foi, porque ele não diz, olha, eu escrevi tal data assim, assim, não assina. Então não tem como saber data. Mas o que que os estudiosos fizeram? Tentar achar uma data provável, né? Então as fontes, acredita-se que o Evangelho de João foi escrito entre 80 e 96 depois de Cristo. Então você vai pensar assim, uau, provavelmente desse período aí. Então João viveu bastante. Sim, João viveu bastante. Existem documentos do começo da igreja. O que que seria esse começo da igreja? Pessoas que tiveram contato com João. Pensa, João apóstolo andou com Jesus. Depois dele, velhinho, 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 João bem velhinho, tá? Porque ele foi o único que morreu de causa natural. Todos os outros apóstolos foram martirizados. O que que é isso? Foram mortos, tá? Todos foram assassinados. João foi o único que morreu de forma natural, de velhice, da idade avançada, ele morreu. Ele não foi assassinado. Morreu de causas naturais. O que que acontece? Essas pessoas lá da igreja primitiva, no começo da igreja, que a gente chama de igreja primitiva, que tiveram contato com João, nós temos dados dessas pessoas. A gente não tem dados de João, mas a gente tem dados de alguém que andou com João.
de alguém que andou com alguém que andou com João. Então, existem dados escritos, guardados, né, historicamente guardados e copiados para que a gente possa ter acesso, que João, já na sua idade muito avançada, ele era levado à igreja, já meio que arrastado pelas pessoas, porque ele já não conseguia andar. E a única coisa que João dizia era o seguinte: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. A gente vai ver que essa frase é muito dita em 1º e 2º João. Então, imagina, eu queria que você conseguisse viajar um pouquinho, se fosse você com essa oportunidade de ser aquele que estava dando o braço para João entrar dentro da igreja. O cara que viu Jesus, que andou com Jesus. Então, existem registros de pais da igreja que dizem que João já estava na sua idade avançada e que ele era levado por outras pessoas até a igreja. Então, ele viveu muito. João escreveu esse evangelho na capital da Ásia Menor, na cidade de Éfeso. Provavelmente você vai lembrar que nós temos uma carta na Bíblia chamada de Carta aos Efésios. Efésios eram pessoas que viviam em Éfeso. Quem escreveu a carta aos Efésios? Não foi João, foi Paulo. Mas João provavelmente escreveu essa carta aí, lá na cidade de Éfeso, onde ele morou por muitos anos. Gente, João foi pastor de igreja. Ele pastoreou a igreja gentílica da época. Ele liderou igrejas na região. Ele foi um apóstolo muito ativo. Essa longa vida dele, ele não se escondeu. Ele pregou, ele ensinou, ele escreveu e ele liderou pessoas, ele liderou igrejas, ele teve ovelhas. Então, ele liderou igrejas na região e morreu com a idade bem avançada. Existem registros que ele morreu na época do imperador Trajano. Esse imperador governou Roma de 98 a 117 depois de Cristo. Então vamos fazer as contas, tá? Mais ou menos. João morreu, tá? Já na época em que Trajano governava Roma. Então, ele provavelmente escreveu um pouco antes disso, certo? Ele escreveu antes de morrer, óbvio. Então, ele escreveu antes de 98. Então, por isso que a gente está ali com aquela data em cima que você olha aí, ó, de 80 a 96 depois de Cristo, que ele tem escrito o Evangelho. Então, como a gente falou, nosso querido amado João, ele era um adolescente. Então, quando você vê agora os filmes daquele pessoal mais velho, né, nos filmes discípulos velhinho, a gente vai ver que não é bem assim, tá? Eles eram bem jovens, eles eram adolescentes. Pensa essa juventude agora, Jesus chegar e falar assim: Fulano, vem comigo, me segue. É assim que ele fez. Esse foi o último livro da Bíblia a ser escrito, foi escrito para todos, todos. E principalmente para quem nunca havia visto Jesus. João conheceu as pessoas que nunca tinham visto Jesus da época dele. Ele, com a idade avançada, pastoreava igrejas e dizia que tinha estado com Jesus e falava: Olha, eu estive com ele, eu estive na cruz, eu vi ele ressuscitar, eu vi ele subir aos céus. E ele falava para essas pessoas, e essas pessoas espalharam o evangelho pela terra. Agora, o propósito que a gente falou do Evangelho de João, algo muito importante que a gente não pode deixar, é a gente crer que Jesus é Deus. Essa narrativa de João, ela é tão diferente dos outros evangelhos porque vai focar sempre em Jesus como Filho de Deus e que através de Jesus nós temos a vida eterna. João vai falar muito sobre isso. A gente vai ver que, quando a gente pegar o Evangelho de João, João não vai focar em falar sobre nascimento de Jesus. O Evangelho de João não tem. Ah, eis Maria ficou grávida e foi junto com José, e Jesus nasceu e tal. Não tem isso. João não vai falar disso. João não vai falar da genealogia de Jesus. João não vai mostrar Jesus expulsando demônios. Não vai dar a lista dos apóstolos.
João não vai falar do Monte da Transfiguração, não vai falar do Getsêmani e nem da ascensão de Jesus. A maior parte do Evangelho de João não está nos outros evangelhos. A gente vai ver que a maior parte do Evangelho de João vai estar mais no fim da vida de Jesus, falando mais lá depois que ele é preso, perto de ser preso, aquela parte ali. Então, João, ele vai enfatizar muito sobre o eu sou. Você lembra que em Êxodo, quando Moisés vê aquela sarça queimando, o que que é sarça? Sarça, gente, é uma moitazinha seca baixinha. Não é nada assim, não é uma árvore imensa pegando fogo, não. A gente. Aquele fogaréu, né? É um negócio pequeno. Sarça é uma planta seca pequena. Moisés, quando estava pastoreando as ovelhas, uma ovelha foge, ele vai atrás e ele topa com uma planta dessa seca pegando fogo e não se consumia. O que que é isso? O fogo não destruía essa planta. Moisés olha para ali, chama atenção. Como assim que não está pegando, pega fogo e não queima? Deus arrumou um jeito de chamar a atenção de Moisés. Tem toda aquela conversa. Aí se apresenta e tal, Deus fala com ele. E Moisés fala assim: Eu vou dizer quem? Que Deus que está me mandando ir? Porque Moisés tinha vindo de um ensinamento politeísta, quer dizer, de vários deuses, lá do Egito. Qual dos deuses? Qual é o seu nome? Quem que eu vou apresentar lá na hora que eu for dizer para o povo, olha, o Deus fulano de tal mandou vir aqui libertar vocês? Sabe o que que Deus responde? Diga assim, o eu sou te enviou. O que que vai acontecer aqui no Evangelho de João? João vai pegar e vai usar essa palavra eu sou por 7 vezes no Evangelho. 7 vezes ele vai falar eu sou, eu sou. Jesus é o eu sou. O que que João está fazendo? Ele está linkando, ele está mostrando que o eu sou lá do Antigo Testamento é o mesmo eu sou que ele está apresentando ali. Existem algumas coisas interessantes que a gente precisa observar. O número 7, ele tem o simbolismo da perfeição. Não quer dizer que o número 7 faz alguma mágica, tá? Muito cuidado, não é numerologia, nada disso. Mas ele tem um simbolismo, principalmente para os judeus, de perfeição. O que que João vai fazer no Evangelho? Ele vai falar do eu sou exatamente 7 vezes nessa obra. Isso é um chute no escuro? É um acaso? Não, ele está mostrando a perfeição. Ele está enfatizando para os judeus: olha, é o próprio Deus encarnado que esteve conosco. Então, você vai ver por 7 vezes ele falar o eu sou. Exatamente a mesma coisa que Deus usou quando se apresentou para Moisés. Isso é muito importante, por quê? Lembra que a gente falou que o Evangelho de João é tanto para a gente quanto para judeu? Quando ele fala isso, o judeu logo entende o que ele está dizendo. Quando ele fala para os judeus, João fala assim: olha, ele é o eu sou. O judeu fala assim: como assim ele é o eu sou lá de Moisés? E ele não diz isso uma única vez, ele diz isso por 7 vezes. Isso enfatiza, deixa certo de que ele está falando do próprio Deus, da perfeição. Nesse evangelho, Jesus está sempre no comando da situação e sabe de antemão o que vai acontecer. Por que isso é importante? Uai, ele não é Deus? Mostra, ele enfatiza o comando de Jesus o tempo todo, em todas as situações. E ele sabe sempre antes o que vai acontecer. A gente vai ver que Jesus, ele não, claro, ele nunca é pego de surpresa, mas João ele vai enfatizar isso. O ensino de Jesus em João nos lembra que conhecer a Deus e crer em Jesus são ações que expressam atos. João vai mostrar para a gente que conhecer Jesus não é assim. Ah, você conhece fulano ali? Ah, conheço, já ouvi falar. Conhecer Jesus não é de ouvir falar. João vai dizer assim: olha, conhecer a Deus e crer em Jesus exige de mim, de você, atitude. Atitude. Essa importância de mostrar isso
é imensa, porque nós cremos num Deus de relacionamento, certo? Um Deus que a gente ora e ele responde. Um Deus que sentiu as nossas dores, por isso, não só porque ele sabe todas as coisas, mas porque ele sentiu a dor. Então, ele conhece o que nós sentimos. Ele é um Deus que está no nosso meio. Quando a gente começa a estudar o livro de João, a ler, só ler o livro de João, vai lá, João, vamos ver aqui, capítulo 1, versículo 14, por exemplo. A gente precisa entender esse. A gente, toda vez que a gente estuda, desde quando a gente começou o nosso estudo bíblico, a gente fala sobre um Deus de relacionamento. Quando a gente estudou Êxodo, a gente falou que o nosso Deus, ele estava arrumando uma forma de estar no meio do povo. Então, ele dá orientações para fazer o tabernáculo. Eles criam um tabernáculo, como se fosse uma igreja, né? Vamos dizer assim, para ficar fácil. E lá eles faziam as suas ofertas de sacrifício, o Senhor, né, vinha com poder, tinha fogo o tempo todo lá no tabernáculo, descendo do céu uma coluna de fogo que mostrava a presença de Deus. Não satisfeito com isso, aparentemente, né, não satisfeito, não que Deus não sinta satisfeito, ele é satisfeito em tudo, ele não tem necessidade de nada, mas é como se parecesse, para a gente entender. Não satisfeito com isso, ele vem viver no meio da gente. Mas não só no meio da gente, como lá no tabernáculo. Vem viver como nós, sentindo a nossa dor, usando essa carne. Vai lá, 1 João, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele que é a palavra. A gente vai estudar o capítulo, começar a estudar o capítulo 1 semana que vem, você vai entender o que que é essa palavra, esse verbo. Aquele que é a palavra que João está dizendo aqui é Jesus, tá? Tornou-se carne. Não falou assim, tornou um ser humano, ele não, se tornou carne, carne. E viveu. Mas na minha tradução está viveu, e algumas traduções está tabernaculou. No original da palavra, lá na língua que foi escrita, quer dizer tabernaculou. O que quer dizer tabernaculou? João está apontando lá para o tabernáculo, dizendo: olha, agora o próprio Deus está literalmente vivendo no meio de nós. Tabernáculo de Deus agora é uma pessoa, o próprio Deus. E é interessante que a gente percebe que quem escreveu isso aqui, viveu isso, era uma testemunha ocular, porque o que que ele fala aqui? Olha, acompanha comigo. Ele fala assim, ó, vimos a sua glória, está conjugado vimos, quer dizer, nós vimos. Ele está dizendo nós, ele está se incluindo ali, dizendo vimos, quer dizer, eu também vi. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O próprio Deus resolveu estar no nosso meio, comendo a sua comida, andando aonde você anda, respirando o mesmo ar, bebendo água, tomando banho, sentindo sono. Jesus dormiu, Jesus chorou, Jesus se cansou, Jesus teve fome, Jesus teve sede. Na cruz ele disse: Tenho sede. Ele sentiu dor, ele se alegrou. Gente, Jesus foi numa festa de casamento. Ele era festeiro. Ele foi numa festa. O primeiro milagre foi numa festa de casamento. Jesus viveu a nossa vida, mas não pecou, não se contaminou com o pecado. Em nenhum momento deixou de ser Deus. Isso é muito importante estar na nossa mente e no nosso coração. Crer que Jesus é só Deus tira todo o relacionamento dele para gente, conosco. Como a gente falou, na época que João escreveu, eles acreditavam em vários deuses que de vez em quando se faziam de gente aí para ver como é que estava funcionando, depois
Crer que Jesus era só Deus tira toda a parte humana. Crer que Jesus era só homem, ele não poderia nos salvar. Então, o que que eu tenho que crer, então? Eu tenho que crer e entender que Jesus, ele é Deus e foi homem. Quando ele estava na Terra, ele era 100% Deus e 100% homem. Mas, minha irmã, a matemática não fecha. 100 mais 100 dá 200. Uma pessoa não pode ser 200%. Bem explicado, ele não era uma pessoa simples como eu e você. A gente precisa ter esse entendimento para a gente não cair em armadilhas. João escreve muito falando sobre Jesus sendo Deus, porque estava nascendo provavelmente uma seita chamada gnosticismo, que até hoje existe, tá? Os gnósticos, eles diziam que Jesus não poderia ter sido uma pessoa, porque eles acreditavam que a matéria não presta, corpo não serve. Isso aqui serve, não. Só o espiritual, só o transcendental, essa coisa de não, sou espiritual e tal. Isso aí é gnosticismo, isso é seita, isso vem lá de trás. Satanás continua armando. O nosso corpo, a palavra diz que nós somos templos do Espírito Santo. O Senhor criou o seu corpo. Então, isso é bom. Minha irmã, mas dói aqui, dói ali, está envelhecendo. É por causa do pecado, está envelhecendo, mas o que Deus criou é bom. O planeta que Deus criou é bom. A matéria que Deus criou é bom. Tudo isso é bom, isso não é ruim. Então, o gnosticismo diz assim: é impossível que o Deus poderoso vire um ser humano. Se ele virou um ser humano, ele está se diminuindo. Não é isso. A gente precisa ter esse entendimento. Existem cristãos que, por falta de conhecimento, pensam que a matéria que Deus criou, o corpo, é ruim. Por isso, muitos na antiga igreja, por exemplo, se martirizavam, batiam no corpo, se cortavam. Não, o corpo tem que sofrer, tem mesmo, porque isso aqui é ruim, isso aqui não presta. Gente, Jesus nunca disse isso. Ele nunca ensinou isso. Se eu não for olhar na Bíblia, em lugar nenhum está dizendo isso. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Isso é base para a gente entender. Se a gente não crê nisso, nós não somos cristãos. Minha irmã, mas isso é muito óbvio. Gente, eu tenho escutado gente com nome de pastor na internet ensinar que Jesus, enquanto estava na terra, não era Deus. E a pessoa com o nome de pastor. Isso você lê o nome da igreja, está escrito Igreja Evangélica Fulana de Tal. E diz: não, Jesus, ele é Deus. Mas quando ele estava na terra, ele não era Deus. Ele só se tornou Deus depois que ele morreu. Não, a Bíblia não diz isso. Ele, o próprio Espírito Santo concebeu Maria. Ela gerou o próprio Deus ali. Ela foi o ventre que recebeu. Jesus nasce como uma criança comum. Por exemplo, o entendimento que eu tenho. Muito da igreja vem ensinando há muitos anos que Jesus teve um nascimento virginal. Ele não teve um nascimento virginal. Ele teve uma concepção virginal. A gravidez de Maria foi pelo Espírito Santo. Agora, quando Jesus nasce, nasce em parto normal, como qualquer outra criança nasceu. Então, alguns ensinam que o nascimento de Jesus foi virginal. Na realidade, não é isso. Às vezes a gente aprende assim e não se dá conta. O nascimento foi normal, o milagre foi a concepção. Entendeu? Ela era virgem e continuou virgem até que Jesus nascesse. Tanto que a palavra diz que José não conheceu Maria, quer dizer, ele não teve relações com ela até que Jesus nascesse. Ele só foi ter ela como esposa mesmo depois que Jesus nasceu. Então, são coisas que a gente, assim, que eram muito óbvias para muita gente, mas hoje em dia, gente, estão falando cada loucura que vocês não têm ideia. E não, em alguns casos está muito explícito, em outros casos não estão. Esse evangelho de João vai apresentar claramente a divindade e a pré-existência de Cristo. Gente, outra coisa interessante que você quiser anotar. Cristo não é sobrenome de Jesus, tá? Jesus Cristo, não.
Não é o sobrenome dele, não. Cristo quer dizer Messias. Isso é um título. O nome dele era Jesus. Sobrenome. Ele veio tanto com uma pessoa tão comum, que era Jesus de Nazaré. De Nazaré também não é sobrenome, é de onde ele era, tá? Jesus de Nazaré. Tanto que quando os apóstolos conhecem, né, Jesus e tal, e um conversa com o outro, aí eles falam para Filipe: Olha, eu conheci, encontrei o Messias. O nome dele é Jesus, lá de Nazaré. Aí ele fala assim: pode ver alguma coisa boa de Nazaré? De tão pequena que é a cidade. Ele fala assim: Eita, pode ver alguma coisa boa de Nazaré, ainda mais o Messias. Aí viram para ele e falam assim: Vem e vê você se é o Messias ou não. Então, quando você vê Jesus Cristo, Cristo não é sobrenome. Cristo quer dizer Messias. Jesus de Nazaré também não é sobrenome, tipo, né? Jesus da Silva, Antônio de Nazaré, no Brasil, né? Não, esse de Nazaré não é sobrenome. Jesus tinha sobrenome? Gente, naquela época, nome, sobrenome, registro, isso era muito raro, tá? Não se tinham papéis, não era papel, essa facilidade que a gente tem. Jesus veio de uma família simples, tanto que até para encontrar indícios de pessoas que comandavam, que eram autoridades da época, arqueologicamente, foi se encontrar há não muitos anos atrás. Por exemplo, coisas que mostravam César. Jesus chega numa hora que ele fala assim: querem dar uma volta em Jesus, né? Ah, a gente tem que pagar imposto? Aí Jesus responde: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí ele manda pescar um peixe, o peixe vem, aí ele fala assim: abre a boca. Aí quando abre a boca, tira uma moeda. Na moeda tinha a cara do César. Então identificava. Por isso que ele fala: dá a César o que é de César. Tem a cara dele, então dá para ele. É isso que Jesus estava falando. Era difícil encontrar moedas. Não, quem tinha moeda, gente? É igual. Hoje em dia, para ter dinheiro já é difícil. Imagina naquela época você ter moeda. As pessoas terem moeda com a cara do imperador. Então, demorou-se a ter documentos ou coisas encontradas, arqueologicamente encontradas, para poder provar coisas que nós vemos na Bíblia. Mas hoje tem. Existe até, eu acho que uma garrafa de vinho de César, com o nome de César, do César. Porque César também era um título, tá? Quem comandava passava a se chamar César. Cara, vamos supor, era João, Antônio, um Antônio qualquer, um Antônio. Aí ele virou imperador. Ele deixava de se chamar Antônio para se chamar César. Isso era um título. Então, até isso era difícil. Então, você não vai achar Jesus de não sei o que, assim, assim, nascido em Belém com a mãe Maria, filha de fulano, José, seu pai. Não tinha isso. Não existia esse tipo de documento. Tanto que a gente vai ver nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, quando fala sobre que o imperador queria matar as crianças, que eles fogem. Quando tem o censo, que eles têm que ir lá para o Egito e tem que participar lá do censo, dar o seu nome, identificação. Então, assim, não tinha documento, não tinha como saber. Jesus não escreveu nenhum evangelho, Jesus não escreveu uma linha. Não tem nada na Bíblia que ele tenha escrito. É tudo de testemunhas ou revelações. Testemunhas que viveram com Jesus ou que viram Jesus. Paulo, por exemplo. Paulo é apóstolo. A gente entende, ele se intitula como apóstolo. Paulo conheceu e andou com Jesus? Não. Mas Paulo encontrou Jesus a caminho, ele estava a caminho para matar os cristãos. Jesus se apresenta para ele cai diante da luz que ele vê, fica cego e ele escuta Jesus dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele responde: Quem é, Senhor? Quem és tu? Ele fala: Eu sou aquele que você persegue. Eu sou Jesus. Ele passa a ser testemunha ocular a partir da revelação. E outros são testemunhas porque viveram com Jesus. Lucas, por exemplo, não teve revelação e não viveu com Jesus.
Mas ele pegou relatos de testemunhas, de pessoas que conviveram com Jesus, que ele foi anotando, ele foi como historiador. Lucas foi quase um jornalista da época. Ele foi pegando informações e ele vai e escreve. Depois ele conhece o apóstolo Paulo, ele vai andar com Paulo. A Bíblia fala de Lucas andando com Paulo. Paulo teve a revelação de Jesus, então ele vai ter, a partir de Paulo, muitas revelações. Então, é importante a gente ter esse entendimento. Para que alguém chegar com você e falar assim: ah, mas como que você tem certeza? Aonde que prova isso? Gente, o que mais está tendo hoje em dia são provas da Bíblia. Provas da Bíblia. Então, nesse livro do Evangelho de João, eu quero convidar você a conhecer o Jesus Deus, Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que tabernaculou, que habitou entre nós e hoje está entre nós, está em você, através do Espírito Santo. Jesus está conosco. Ele é onipresente, onisciente e onipotente porque ele é o próprio Deus. Se você não estiver a fim de saber de Jesus como Deus, então você vai estar no estudo errado. Agora, se você tem as suas dúvidas ou se você apenas quer fortalecer a sua fé ou aprender, aqui é o lugar para a gente aprender sobre Jesus sendo Deus. João vai mostrar muito sobre Pai, Filho e Espírito Santo em todo o Novo Testamento. Forneceu grande parte do material para as primeiras formulações trinitárias e cristológicas na história da igreja. O que é isso? João ele começa a fornecer muitas informações para a igreja depois dos apóstolos. Os apóstolos morreram, a igreja vai continuar. A gente vai precisar ter, as pessoas vão começar a perguntar quem é Jesus, se Jesus é Deus, se não é, se é a mesma pessoa. Então ele vai começar a dar informações e a partir disso a gente vai aprender. Quero convidar você a na próxima semana, segunda-feira que vem, a gente vai iniciar o capítulo 1 de João. Você vai falar assim, minha irmã, eu achei que a gente ia começar hoje. A gente começou. A gente precisava ter uma apresentação e saber do que se trata esse evangelho que o pessoal tanto quis. É o evangelho que fala, o evangelho do amor, é o evangelho maravilhoso e é o evangelho que apresenta o amor de Jesus, apresenta Jesus como Deus. Antes da gente encerrar, eu quero que a gente leia aqui o primeiro capítulo de João, que eu sou apaixonada, que é o que a gente vai ler semana que vem e vai estudar. E eu acho que a gente vai ficar preso bastante tempo nesse capítulo 1. Abra sua Bíblia aí, em João, capítulo 1. O título da minha tem um título extraordinário. A palavra tornou-se carne. Versículo 1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Foi esse Jesus Todo-Poderoso.
que através dele você pode ser chamado filho de Deus. Através desse Deus. Através de Jesus, hoje você pode ter o título de filho do Altíssimo. Através dele, do Deus que se fez carne, você tem acesso ao Criador do universo. Através de Jesus, o Deus que se fez carne, você é salvo do inferno. Através de Jesus, do Deus que habitou entre nós, você tem acesso ao amor extraordinário de Deus. Através dele, nós deixamos de ser criaturas para sermos filhos de Deus. E filho tem direito à herança, a uma herança da eternidade, aonde nenhum sofrimento nesta terra pode se comparar. Nenhuma luta, nenhuma dúvida, nenhum medo, nenhuma doença, nenhuma dor, nenhuma angústia, nenhuma loucura, nenhuma incredulidade pode vencer essa herança, pode anular essa herança do qual hoje você passa a ter direito através de Jesus. Ao entender que Jesus é Filho de Deus e que só através dele nós temos acesso ao Pai, nós somos transformados. No estudo de João, eu quero convidar você a se permitir ser transformado por isso, por esse amor que excede todo entendimento, por um amor que não é explicado em palavras, não é um amor de homem e mulher, não é um amor de mãe e filho, pai para filho, não é um amor de amigo, é um amor inexplicável, um amor de um Deus que se esvaziou de si mesmo e habitou entre nós, comeu a nossa comida, sentiu a nossa dor, chorou as nossas dores, sarou as nossas doenças, se entregou a si mesmo como sacrifício puro e vivo para que nós pudéssemos ter acesso à salvação eterna. Eu quero convidar você a não deixar de participar, a tirar o seu tempo do seu devocional, a ler o livro de João, daquele discípulo amado, ao qual o próprio Jesus disse que ele viveria bastante. Ele morreu de formas naturais, viveu a velhice, foi premiado a não ser martirizado. Os outros também foram, aos olhos dos outros, eles foram premiados. Mas ele, de alguma forma, ele recebeu algo diferente daquele que ele colocava a cabeça. Ele era tão chegado de Jesus que na mesa ele não se continha em sentar do lado, ele queria botar a cabeça no peito de Jesus. Hoje isso seria até estranho, né? Ver um homem colocar a cabeça no peito de outro homem. Ele botava e reclinava a cabeça como um filho. Jesus começou o seu ministério aos 30 anos, em torno dos seus 30 anos. João devia ter seus 15. Era como o irmão mais velho. Ele coloca a cabeça no peito de Jesus. Eu quero dizer que você pode fazer isso hoje. Colocar a sua cabeça no peito de Jesus. Se você estiver sofrendo alguma situação em que você se acha desprotegido, que você precisa de uma proteção, de um aconchego, coloque a sua cabeça no peito de Jesus. João devia conseguir escutar o coração de Jesus bater. O meu esposo ele é mais alto do que eu, então quando ele me abraça, eu consigo ouvir o coração dele bater. Pensa um privilégio. João escutar bater o coração daquele que criou o universo, daquele que com o ar já falou tudo, fez tudo acontecer. Ele conseguiu ouvir o coração de Jesus bater. Conseguiu escutar o respirar. Ele sentiu o cheiro de Jesus. No seu devocional ou no momento da sua oração, se permita sentir o cheiro de Jesus. Quero convidar você a orar para a gente encerrar. Senhor,
nós louvamos o teu nome nesta noite. Queremos, Pai de glória, te agradecer pelo milagre de te servir, porque o Deus Todo-Poderoso habitou entre nós. O Verbo se fez carne, a ação da criação do universo não se conteve na sua glória. Oh, Jesus, e dentro das minhas limitações, dos meus pecados, ele não se absteve, não se conteve e se fez carne. Oh, Jesus, muito obrigada. Queremos hoje agradecer pela certeza que o Deus Todo-Poderoso está em nós, vive em nós, e através de ti somos salvos só através do Senhor, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Pai, nós te louvamos. Obrigada pela vida do apóstolo João. Obrigada, Senhor, pelos mártires e por todos aqueles que ainda hoje mantêm firme a pregação da palavra. Muito obrigada, Senhor, por ter escolhido João, o discípulo que o Senhor tanto amou, que ele se sentiu tão amado. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, pelos nossos irmãos nesta noite. Obrigada por esse estudo, Senhor, que tanto fala no nosso coração. Obrigada por ser um Deus de relacionamento. Pai, nós te louvamos. Obrigada por tudo. Te agradecemos nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Jesus, gente. Se tiverem perguntas, comentários, o que for, vocês podem colocar no grupo, ou depois que essa gravação vai para o YouTube, vocês podem colocar lá. Eu quero convidar vocês a não deixarem de participar, colocar perguntas. Se às vezes a pessoa ficar constrangida de colocar no grupo, pode mandar no privado. Às vezes o seu questionamento é de outro, e mesmo que não seja. Às vezes a pessoa fala assim: ah, mas a minha pergunta é tão sem sentido. Mas é melhor do que você ficar com esse questionamento. Se eu não souber, vou procurar com os universitários. Se os universitários não souberem, a gente pesquisa mais. Se a gente não encontrar, a gente diz assim: olha, eu não sei. Tá bom? Mas a gente não vai inventar a resposta, tenha certeza disso. Muito obrigada, diaconisa Fabiana, Paloma, louvado seja o teu nome, bom, o nome do Senhor, bom estar que você está aqui com a gente. Muito bom, tá pegando aqui do começo. Fernanda, muito obrigada. Diaconisa Mariana, nossa irmã Iris, o Anderson lá do Brasil, Deus abençoe você e a sua casa, nosso irmão Otávio, a Liana, Deus abençoe você, Clarice, a Nayana, o meu esposo Johnny e minha filha Ana. Se eu não falar deles aqui, depois eles me pegam, estão aqui do lado. Gente, Deus abençoe vocês, renove suas forças até segunda-feira, se o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.